Olá pessoal, este é o blog Teclaí e eu sou Efigênio Machado. O Ministério da Justiça, através do seu ministro, Flávio Dino, ele esteve na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, que é coordenada pela Bia Kicis, do Distrito Federal. Ele esteve respondendo questionamento de diversos setores e área de segurança e também da área financeira. Aonde gasta o dinheiro, o que ele faz, aonde vai exatamente, quais são os departamentos que recebem esse dinheiro, qual o valor que ele tem por ano, aonde ele gasta ele, etc. E quais são exatamente os departamentos de segurança que recebem esses recursos. Com relação a todas essas perguntas, ele também responde também a questionamento. Ali, muitas vezes, existe insulto, assim, de coisas diferentes, dos assuntos que ele foi tratado. Mas antes eu gostaria de pedir a você que, por favor, se inscreva em nosso canal, dê um like para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho e outros. A gente quer fazer um trabalho diferenciado dos outros canais, que a gente possa representar assim, ou mostrar alguma coisa que outros canais não mostram. E a gente gostaria muito de ter a sua companhia quando você realmente se inscreva no nosso canal e quando você dá um like, você estará nos ajudando. E é muito gratificante poder saber que o nosso trabalho está sendo visto por vocês. Então, neste caso, o ministro ele dá essas informações e ali tem os deputados de alguns partidos que traz a ele, o ministro, pergunta de outros setores, de outros momentos da vida dele, onde ele foi, onde ele esteve, por que ele foi, não exatamente para que para aquilo que ele foi convidado. Ele foi convidado para participar da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Mas ali tem outras perguntas, você precisa ver de onde vem, quem faz essas perguntas e se existe ou não maldade. Cabe você. E eu vejo dessa maneira. Você pode concordar ou não, você também pode responder ali. Eu não concordo, e você dê a sua resposta. Eu não concordo com você, Efigênio, e nem concordo com o ministro, e muito menos com os deputados. Ali você pode dar a sua opinião, como você achar melhor. Mas são posições diferentes, de deputados diferentes, de partidos diferentes, que vê as coisas de uma forma bem complicada e, às vezes, nem tanto para quem realmente vê a matéria. Inicialmente, Google. E eu trago o esclarecimento que, em relação a esta empresa, foi instaurado um processo administrativo da Secretaria Nacional do Consumidor, com base na Lei 8.078, de 90, e essa lei dispõe quanto à proibição da chamada publicidade enganosa ou publicidade cifrada. Não é verdadeiro que houve uma determinação para que a empresa Google retirasse conteúdos do ar. Na verdade, a determinação constante de medida cautelar é que a determinação contida em medida cautelar, em processo administrativo ainda em tramitação, foi no sentido de que a empresa Google indicasse que se tratava de propaganda, porque isso, as senhoras e os senhores sabem, que quando os senhores leem uma publicidade, por exemplo, no Twitter, vem lá assinalado, conteúdo patrocinado. Isso é uma exigência do Código de Defesa do Consumidor, que, infelizmente, a empresa Google não estava cumprindo. Informo a essa comissão que a medida cautelar exarada pela Secretaria Nacional do Consumidor foi plenamente atendida pela empresa Google,
ou seja, eles cumpriram a determinação do Ministério da Justiça, e com isso o processo ainda tramita com o contraditório e ampla defesa, mas não há nenhuma dúvida quanto à competência do Ministério da Justiça para tratar desta temática. Esse o primeiro requerimento. O segundo requerimento trata sobre supostos cortes orçamentários para 2024. Eu lembro que o orçamento de 2024 ainda não foi votado e, portanto, não é possível aquilatar se haverá ou não redução em relação a um item fundamental, que são as emendas parlamentares. As senhoras e os senhores ainda não apresentaram emendas parlamentares. Então, é claro que, após a apresentação das emendas parlamentares, é que será possível dispor sobre redução ou não da proposta orçamentária de 2024, que será votada por este Congresso Nacional. Ora, o que nós fizemos, então? Como não há ainda o prazo de emendas ao orçamento de 2024, nós fizemos uma comparação sem levar em conta as emendas parlamentares. E aí, o que nós temos? Não há redução. É falso que haja redução. Eu vou ler os números apenas para demonstrar que esse suposto corte inexiste. Especificamente em relação à segurança pública, o orçamento de 2022, no governo pretérito, expurgando as emendas parlamentares, foi da ordem de 4.391 bilhões de reais. Em 2023, já no nosso governo, esse orçamento é de 5.170. E a proposta orçamentária que nós elaboramos é exatamente nesse valor. 5.170 mil reais, ou seja, não há redução, pelo contrário. Se nós compararmos em relação ao ano de 2022, no governo passado, há um incremento de 17% nos recursos da segurança pública. Na Polícia Rodoviária Federal, o orçamento era de 855 milhões e, nesse ano, passou para 937. E para o próximo ano, 937. Polícia Federal, no governo passado, 1.320 milhões. Esse ano, 1.609 milhões. Proposta orçamentária para 2024, 1.609 milhões. Então, realmente, eu não sei, eu imagino, eu tentei entender o que o autor do requerimento havia desejado dizer. Aparentemente, ele comparou ações que compõem um conjunto de dotações orçamentárias. E, claro, que há variação entre as ações. O que você pode aquilatar e deve aquilatar para aferir se há redução é o conjunto daquela função do orçamento. E, portanto, respondendo ao segundo requerimento, na proposta orçamentária de 2024, elaborada pelo nosso Ministério, não há, em absoluto, redução de 700 milhões de reais, que eu não sei de onde tiraram esse número, e espero que, inclusive, senhora presidenta, quando houver as emendas, e já que essa casa tem revelado tanta preocupação com a segurança pública, ao ponto de eu ter dezenas de requerimentos, é claro que desejo e convido e peço aos senhores parlamentares e às senhoras parlamentares que façam emendas ao orçamento que permita até ampliar essa proposta orçamentária, mas afirmando em absoluto que não há essa redução que o requerimento afirma. Em terceiro lugar, e já caminho para a conclusão, porque adstrito à Constituição, ao regimento e à questão de ordem do presidente Lira, respondo exclusivamente os requerimentos, há um requerimento sobre imagens do GSI. Evidentemente, eu não posso responder um requerimento sobre outro ministério, porque isso seria inconstitucional. Isso violaria o regimento. O GSI, como todas as senhoras e senhores sabem, não é vinculado ao Ministério da Justiça, assim como não é vinculado à Polícia Legislativa, da Câmara, do Senado, assim como não é vinculado à Polícia do Supremo Tribunal Federal. Então, há aqui uma longa digressão sobre o GSI, sobre câmeras do GSI, e, obviamente, isso é impossível de ser respondido.
Há um outro requerimento sobre as câmeras, aí sim, do Ministério da Justiça. Esse assunto já foi exaustivamente debatido na CPI, que houve, mista, já foi debatida no Poder Judiciário, alguns parlamentares entraram com um mandado de segurança no STJ, a liminar foi negada, ou seja, o Poder Judiciário confirmou o nosso procedimento, e deriva da compreensão de como funciona o contrato, inclusive do Senado, da Câmara, do GDF, do Supremo. Até mesmo porque, quando ele diz que a Polícia Federal está a serviço da sua causa, Lula, e do Brasil, aí o senhor diz que é uma mera dificuldade de interpretação nossa. Eu digo o contrário. As suas ações demonstram que o senhor tem feito com a Polícia Federal o que vocês acusavam de Jair Bolsonaro fazer na Polícia Federal. E agora nós temos uma brusca absurda de apreensão de cocaína e maconha, por exemplo. Redução de 28,6% de apreensão de maconha, comparados ao mesmo tempo do ano anterior, e 31,4% de redução de apreensão de cocaína. Ou seja, não está tendo coerência nas suas falas e nas suas ações. Isso, inclusive, eu acredito que tem atrapalhado o seu próprio chefe, Lula. Porque hoje isso é uma pesquisa que a aprovação tem caído no governo. Eu não sei quem te assessora ou se é da sua cabeça, mas essas declarações não têm ajudado o teu próprio governo, porque eu tenho certeza que a pauta número 1 no Brasil é a segurança pública. Ou seja, quando a pessoa vai trabalhar e vê um ônibus queimado, e vê lá, coloca no Google, Dino processa, e vê que não tem nenhum tipo de atuação contra, de fato, crime organizado, mas somente o trabalho padrão já da Polícia Federal, que tem feito, a pessoa sente-se frustrada. Então, eu acredito que não há coerência ou imparcialidade por parte do ministro. Pelo contrário, defende tudo o que condena e quando é da direita faz um show absurdo, vai para cima inclusive de ministros, de deputados que com as suas falas na tribuna, mas nada o faz contra, de fato, o crime organizado que tem destruído as famílias no Brasil. E por fim, pelo menos uma coisa eu concordo com o senhor, ministro Flávio. O senhor disse que o senhor era um personagem, né, dos Vingadores. Acredito que o senhor parece muito com o Nick Fury. Não sei se o senhor conhece. Só enxerga, de fato, realmente de um lado. Boa sorte para o senhor tentar explicar o inexplicável. Obrigado, presidente. Deputado. Presidente, uma questão de ordem, artigo 219, inciso 1º. Pois não, deputado. Presidente, eu volto a insistir de que nós devemos respeitar o regimento e a Comissão de Fiscalização, Finanças e Controle não pode ser um sucedâneo, uma subcomissão da Comissão de Segurança. O que nós percebemos aqui é... Deputado, esse é um assunto vencido. Não, eu reitero a vossa... Não, eu não vou... O senhor está reiterando, deputado. Mas eu não vou... Eu já disse... Eu já avisei que concluir. não vou permitir... Isso acontecia muito na CCJ no início. Era uma questão de ordem atrás, na outra do mesmo tema. Esse tema é vencido e eu não acato, porque é tema vencido. Ministro, 5 minutos para suas respostas. Bem, depois de uma viagem a uma realidade paralela, agora eu faço um convite à realidade. O senhor me chamou de leviano, o senhor me chamou de mentiroso, o senhor me chamou de outros termos, diz que eu sou aliado de facção. Não, ele não disse coisas isso. desse tipo. Eu estou O senhor apenas... está mal interpretando a frase dele. Presidenta, ele disse que eu e o governo Lula era composto por levianos. A senhora pode consultar as notas taquigráficas. Se houver mais uma injúria que viole o decoro parlamentar, eu vou, obviamente, zelar pelo regimento da casa, que é meu dever como cidadão brasileiro. Ministro, o senhor Agora, pode deixar que eu, como presidente, estou zelando. Não enxerguei nenhuma injúria aqui. Por favor, use a palavra, mas não... Mas a senhora vai me interromper, presidente? Mas, não, porque o senhor está ameaçando agora querer fazer a minha função. Eu não vou aceitar. Seja menos tendenciosa. Eu, inclusive, cortei a palavra de deputados da oposição. Estou conduzindo. Peço ao ministro, ministro, faça a sua fala, mas não queira fazer a minha função. Senhora presidente, a senhora está Ela é a mediando presidente da parcialmente. comissão. Senhora presidente... Aqui ele é... Senhora presidente, a senhora... Aqui ele é convocado. Senhora presidente, mais uma vez a senhora está mediando de forma parcial. O deputado Nicolas faz uma...
Faça silêncio. Eu estou preocupado. A senhora está preocupada que eu estou preocupado Por favor, o ministro vai retomar a palavra. Eu peço ordem. Deputados, por gentileza, deputada Lídice, por gentileza, o ministro vai retomar a palavra. Eu peço a colaboração de vossas excelências. Por gentileza, ministro. Preliminarmente, tem que ser... Por favor, não me toque. Por gentileza, podemos ter silêncio para o ministro retomar. Deputado, por gentileza. Ministro, por favor, retome a palavra, eu estou pedindo. Quando o senhor falar, eles vão parar de falar. Ministro, por gentileza. Deputado, por gentileza, podemos fazer silêncio? Deputado, vou pedir silêncio para que... Os senhores estão querendo forçar uma saída do ministro. É o que nós não queremos. Vamos parar de usar esse método para... Deputado Éder, igualmente. Deputado Éder, por gentileza. Deputado, por gentileza. Deputado, por gentileza. Tão neutra quanto o presidente do PT tem sido neutro na CCJ. Então, agora, vamos dar a palavra ao ministro. Deputado Duarte, deputado. Está ficando muito claro aqui que estão querendo provocar a saída do ministro. Deputado Luiz Lima, eu peço aos deputados da oposição que não batam boca, que não respondam, que fiquem em silêncio. Vai ficar muito claro. Se houver baderna, foram os deputados da base que fizeram. E aí o ministro vai poder sair. Eu estou pedindo silêncio. Vossa Excelência, pode ficar quieto. Vossa Excelência, pode ficar quieto. Eu fiz um pedido aos deputados da oposição. Peço que atendam o meu pedido. Os deputados do governo, peço que atendam também. Ministro, por favor. Então, em relação à perquirição do deputado, ele diz que não há combate ao crime organizado e usa números que eu não sei exatamente de onde ele tirou, é de uma realidade inexistente. Por exemplo, eu já informei que a taxa de homicídios no país é declinante. Ano passado, a Polícia Federal apreendeu bens no valor de 350 milhões de reais. Esse ano está chegando perto de 3 bilhões de reais. Isto é combater facção criminosa. Isto é combater a organização criminosa. A apreensão de armas ilegais neste ano é quase o dobro da apreensão no ano passado. Isto é combater a organização criminosa. Por que eu não faço alusão a esta ou aquela facção? Porque eu não sou propagandista de facção, eu não sou marqueteiro de facção. Eu sou o ministro da Justiça que coordena a política efetiva, real e diária de combate à facção. Se alguém fica repetindo o dia todo o nome de uma facção, e isto é científico, a única coisa que se faz é fortalecê-la. Todos os dias, eu me refiro, todos os dias, a organizações criminosas, facções criminosas, que constitui o centro da nossa política. Tanto é que nós estruturamos neste ano, em todos os estados federados, as forças integradas de combate ao crime organizado, se chama FICO. Tanto é que nós constituímos as GISES, Grupo de Investigação de Casos Sensíveis. Quais são esses casos? Os casos que envolvem a organização criminosa. No estado do parlamentar, foi identificada uma fábrica clandestina de fuzis, de pistolas,
Quem fez isso? A Polícia Federal. Sob, obviamente, à luz do artigo 87 da Constituição, direção administrativa de quem? Do Ministério da Justiça. Por que houve a localização dessa fábrica clandestina de fuzis e armas? Porque a Polícia Federal encontrou armas, vejam, 47 fuzis, na Barra da Tijuca, numa mansão. Eu não sei por que há esse preconceito violento, abjeto, contra os moradores de um bairro do Rio de Janeiro. Por que há essa ideia de que fuzis são encontrados numa mansão na Barra da Tijuca e ninguém diz que a Barra da Tijuca é bairro de faccionado? Porque são ricos? Assumam que não gostam de pobre. Assumam que não gostam do povo. Em relação ao complexo da Maré, já foi esclarecido dezenas de vezes, em entrevistas e em comissões, inclusive nesta. É mentira que eu entrei no complexo da Maré sem segurança. Isso é algo... eu ia dizer outra palavra, mas para não me nivelar por baixo. É inverídico, é falso, é mentiroso. Havia dezenas de policiais presentes, da Polícia Federal, da PM do Rio de Janeiro, todas as forças que foram avisadas. Eu ingressei, dizem que eu subi o morro. É gente que não conhece o Rio de Janeiro. Obrigada, não, mas ministro. Se eu não puder explicar as coisas, não, ministro, é difícil. mas é porque não... Eu ingressei... Ministro, por eu gentileza. ingressei... Ministro, eu vamos ingressei, respeitar o tempo que os deputados têm que respeitar. 15 metros... Ministro, por gentileza. Deputada, deixa eu concluir a frase. Para concluir... Uma frase, deputado. Eu ingressei... Uma frase. Eu ingressei 15 metros... 15 metros... O senhor estava lá para dizer que tinha barricada? Bom, Eu ingressei... Por gentileza. Ministro, É o senhor que preside. Vamos bater é boca. o senhor que preside, Sem bater deputado. boca. Não, por eu tô favor, convidado. por gentileza. Eu quero pedir aos assessores, por gentileza, tem deputado em pé. Eu peço a gentileza aos assessores que cedam lugar aos deputados que estão precisando de assento. Eu ingressei 15 metros... Eu só quero concluir a frase, se a senhora permitir. Eu ingressei 15 metros no Complexo da Maré. Pois não, obrigada. Com segurança. E eu não sei por que insistem em mentir sobre isso. Porque não gostam de pobre, apenas por isso. Um minuto de réplica, deputado Nicolas. O senhor... Só falar aqui. Mais uma vez... Pode falar? Mais uma vez... Sabe o que acontece? Tanto que vocês não deixam ninguém crescer no Maranhão. É difícil. Por favor, um minuto para sua réplica. Como eu disse, eu era convencido de que o ministro Flávio Dino era uma pessoa extremamente capacitada e colocaria todos no chinelo, mas isso, de fato, não tem se mostrado. Pelo contrário, o teu argumento é dizer que eu não gosto de pobre. Eu nasci na cabana do pai Tomás. Nasci numa favela em Belo Horizonte. Agora, nós já temos a solução. É só colocar o Flávio Dino agora em toda a incursão da Polícia Militar. Porque, afinal de contas, entrei 15 metros. Os 15 metros que o senhor adentrou ali, senhor ministro, é impossível a Polícia Militar do Rio de Janeiro, o BOP, entrar ali sem um aparato pesado policial. E não seriam recebidos simplesmente com o senhor descendo assim do carro, ajeitando o paletó. Não. Seriam recebidos a tiros. Não adianta tentar mudar a realidade. Quem mora lá sabe. Ninguém que está querendo taxar como se pobre fosse traficante, não, porque eu nasci lá e sei muito bem que é uma minoria que avacalha um monte de vagabundo. Então, meus parabéns por nunca ter respondido a minha pergunta de que quem negociou a sua ida com o tráfico... Um minuto, ministro. Obviamente, deputado, o senhor que não é o do Rio de Janeiro, não conhece o Rio de Janeiro. Os deputados... Deixa ele falar. Deixa o ministro falar, por gentileza. Os deputados do Rio de Janeiro, está aqui o Áureo, está aqui o Jones Moura, está aqui o Lindbergh, Luiz Lima, eu não sei porque eu não conheço.
mas esses senhores aqui... Não, eu não sei onde ele faz campanha, não sei se ele foi na Maré, é isso que eu estou dizendo. Espero que o senhor tenha ido, porque são pessoas... Não, deputado, eu estou dizendo... Por favor, Não, gente, ele só estava se apresentando, ministro. Por favor, ministro. Ele disse, por favor, o ministro que não conhecia o deputado, ele só se apresentou. Por favor, ministro. Também não... Eu estou afirmando que eu não posso dizer que o deputado foi na Maré porque eu não o conheço. Eu estou dizendo que os que eu conheço, ali o deputado Bandeira, ilustre presidente do Flamengo, todas essas pessoas, e com certeza outros, fazem campanha nos bairros do Rio de Janeiro. E eu entrei e saí com segurança. Com segurança. Agora, se não confiam nas polícias do Brasil, eu confio. Com as polícias brasileiras, com a PF, com a PRF, com as polícias estaduais, eu entro em qualquer lugar do Brasil. Porque eu... Por gentileza, deixa o ministro mais... Ministro, mais 2 segundos para concluir, ministro. Faltam 3 segundos. Por favor, conclua. Deputado, por favor. Presidenta, eu ouço aqui todo mundo sem interromper. O que eu estou exigindo da senhora, que eu acho que a senhora lembra, chama paridade de armas. Se eu não interrompo ninguém, eu não aceito ser interrompido por ninguém. Apenas isso que eu estou pedindo de Vossa Excelência. Exatamente isso que eu estou pedindo e lutando para que aconteça aqui também. O senhor está vendo isso, ministro, por gentileza. Eu não bato boca Pode com concluir. ninguém, até porque eu tenho noção do decoro parlamentar. Então, eu não aceito que a minha resposta seja interrompida. Pois não. Vamos passar... Então, para concluir, no tempo que a senhora interrompeu, o que eu estou afirmando é que, com as polícias fazendo segurança, eu fui e irei em qualquer bairro do Brasil. Obrigada, com a ministro. graça de Deus. Pois não. Agora nós temos o termo de janeiro, que todos os governadores subiram a rampa, independente de partido político ou de opção eleitoral. Mas a pergunta, essa era a primeira tese, manifestação das velhinhas. A segunda tese é que não, que foi um atentado à democracia, que foi tentado em vários momentos. Bomba no aeroporto de Brasília, invasão à sede da Polícia Federal. Eu vejo o senhor diretor da Polícia Federal, lá ninguém tentou invadir mais não, né? Graças a Deus não. É bom que seja assim. E culminou atentado, contratação de hacker para fraudar a urna eletrônica, minuta golpista, e culminou no dia 8 de janeiro. Mas a tese do lado de lá diz que o governo foi omisso, que o governo torcia pela invasão e pela depredação do patrimônio público. E aí eu pergunto a Vossa Excelência, teve alguma determinação do presidente Lula para que a Polícia Federal não investigasse os atos do dia 8 de janeiro? Houve alguma determinação do presidente Lula para interferir na investigação da Polícia Federal sobre os atos que atentaram contra os 3 poderes do nosso país? Ou, pelo contrário, o desejo do presidente era ampla investigação e apuração de responsabilidade, inclusive com quem fosse membros? Houve interferência na Polícia Federal para que, de alguma forma, se acobertasse algo ou alguém de ação ou omissão em relação aos atos do dia 8 de janeiro? Bem, deputado Rubens, o senhor que me conhece tão bem, inclusive porque eu tive a honra de tê-lo tido como aluno na Universidade Federal do Maranhão, o senhor e o deputado Duarte, e são parlamentares que orgulham seus professores e orgulham o nosso Estado. E o senhor sabe que o presidente Lula também me conhece. O senhor sabe que em 8 anos de governo, eu entrei e saí de cabeça erguida, sem responder a um único processo. O presidente Lula jamais me pediu nada sobre a Polícia Federal que fosse ilegal. O presidente Lula apenas diz, cumpra-se a lei. Tanto é que as investigações se dão de modo amplo. O doutor Andrei está aqui porque ele exerce um cargo administrativo. Mas se o senhor me perguntar, um cargo administrativo vinculado ao Ministério à luz do artigo 87 da Constituição. Agora, se o senhor me perguntar o nome do delegado que investiga as joias que desviaram, venderam, eu não sei.
porque não é meu papel. Se o senhor me perguntar o nome do delegado que investigou os terroristas que queriam matar pessoas no aeroporto de Brasília com uma bomba, eu também não sei. Se o senhor me perguntar o nome do delegado que investiga as minutas golpistas feitas em gabinetes do governo anterior, eu também não sei. Se o senhor me perguntar o nome do delegado que investiga quadrilhas que desviavam dinheiro e praticavam atos ilegais em repartições do Ministério da Justiça, eu também não sei lhe dizer o nome do delegado, porque não é meu papel. Eu nunca conversei com um delegado que preside inquérito na Polícia Federal. Jamais. Exatamente porque eu tenho orgulho da minha biografia que o Vossa Excelência, para minha honra, resenhou. Aproveito a sua importante perquisição para transmitir mais alguns números. Nós já entregamos aos estados esse ano 504 milhões de reais, todos os estados. Nós já entregamos de equipamentos 300 milhões de reais. Todos os estados receberam armas, viaturas, enfim. Nós já executamos esse ano 400 milhões de reais de emendas, a maioria, inclusive, de deputados e deputadas da oposição, para mostrar como nós temos compromisso com o cumprimento da lei. É isso que nós fazemos no Ministério da Justiça. Programa Nacional de Segurança das Escolas, nós repassamos os recursos para todos os estados, sem exceção. Todos. Então, assim que nós temos agido. E os resultados? O senhor mencionou o tema das armas. Eu vou dividir com os ilustres colegas parlamentares que aqui estão, que no ano passado foram apreendidas pela Polícia Federal 2.031 armas ilegais. Este ano, até agora, 3.871. Crescimento de 91%. Isso é tirar a arma de quem? Das facções. Isso é combater facção. Combater facção não é bravatear em público e confraternizar com miliciano em condomínio ou em casa. Combater segurança, combater milícia, combater facção, fazer segurança pública, é ter resultado para mostrar. Narcotráfico. Valores apreendidos pela Polícia Federal no ano passado, governo passado, 216 milhões. Esse ano, 2.290 bilhões. Eu não consigo nem comparar isto. Dá quase 1000% de diferença. Então, quem é amigo de criminoso? É quem deixa as armas na mão dos criminosos, é quem deixa as drogas na mão dos criminosos, é quem deixa apartamentos de luxo, casas, mansões, apartamentos em Balneário Camboriú, na mão das facções. 268 apartamentos numa só operação, apreendidos em vários estados, inclusive Santa Catarina, Paraná e outros. E de quem eram esses apartamentos? De uma facção criminosa cujo nome eu não vou declinar, porque, repito, eu não sou um marqueteiro de facção criminosa. Mas nós estamos combatendo efetivamente o crime organizado. E por isso eu agradeço as inquirições de Vossa Excelência que permitiram a apresentação de números tão relevantes para conhecimento dessa Casa Parlamentar. Deputado, 1 minuto para a sua... Senhora presidente, como nós queremos debate, eu vou, inclusive, declinar de 1 minuto, oferecendo ao ministro, se ele precisar da tréplica dele, a decisão dele. Eu quero exatamente, em continuidade... Coitados. Eu quero, em continuidade, lamentar... Eu quero, em continuidade, lamentar que, quando eu elogiei o deputado Duarte, o senhor não estava presente. Mas o senhor estava aqui, um ótimo aluno na universidade. Porque é importante, porque a alegria de um professor, que eu tenho orgulho de ser há 29 anos, é quando você vê um aluno brilhando. Então, eu tenho muito orgulho de ser professor e já ter tido milhares de alunos. E eu quero, portanto... Ainda está o tempo, presidenta. Muito obrigado. Achei que você já eu quero... portanto, dizer que é preciso conhecer o artigo 144 da Constituição.
às vezes dizem assim, mas a ação tal não foi feita. Nós temos regras. Por exemplo, sobre competência dos estados e sobre competência da Polícia Federal, que eu não posso invadir os estados. Hoje eu fiz um tweet, e convido a leitura, defendendo a forma federativa de Estado, defendendo o Sistema Único de Segurança Pública e dizendo que nós não concordamos com todos os governadores, mas nós não impomos nada a ninguém. Nós dialogamos porque somos democratas. Obrigada, ministro. Agora sim, o tempo esgotado. Então, agora eu passo ao próximo orador, deputado Eduardo Bolsonaro não está presente, deputado Orlando Silva, que vai falar, já vai incluir na sua fala o tempo de réplica. Senhora presidente, acho que houve uma substituição aí no tempo da liderança da minoria, senhora presidente. Depois de 3 falas, aí obrigado. Vem um líder. Obrigado, senhor presidente. Já está registrado, deputado. Deputado Orlando, por gentileza, retoma o tempo do deputado. Obrigado, presidente. Senhor ministro Flávio Dino, em primeiro lugar, eu gostaria de me dirigir a Vossa Excelência e pedir desculpas. Desculpas pela quantidade de grosserias que o senhor é obrigado a ouvir aqui nessa comissão. O senhor está sendo alcançado pelo vaticínio do doutor Ulisses, que se referia com preocupação à deterioração do ambiente parlamentar. Lembra-se? Se você avalia criticamente essa legislatura, espere pela próxima. Aqui, inclusive, o que se vê é um completo desperdício de dinheiro público, porque há um desvio da função da comissão. Completamente desviada, descaracterizada pelo debate aberto, absolutamente politizado. Não se discutiu aqui a ação do Ministério, não se avaliou, e eu saúdo a forma profissional como tem agido a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. Nós superamos a fase do espetáculo como instrumento de ação política e manipulação dessas corporações que são carreiras de Estado. E que essa comissão e que esse parlamento deve zelar, inclusive no orçamento. O Congresso Nacional será chamado a dar a sua contribuição para garantir o orçamento necessário para que tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Rodoviária Federal possam cumprir com seus objetivos, cumprir com a sua missão. Por isso, ministro, eu quero agradecê-lo também pela sua dedicação. Eu conheço Vossa Excelência há muito tempo. Sei da sua trajetória como juiz, como governador, agora como ministro de Estado da Justiça e da Segurança Pública, e quero dizer da minha admiração, particularmente pela sua coragem ao desmascarar o liberalismo como foi feito para o acesso às armas, das medidas mais estratégicas do governo do presidente Lula no campo da segurança pública está no controle das armas. Acabou a fase de distribuição, de facilitação de armas para a mão de bandidos. Essa semana o meu estado ficou consternado com um crime brutal que aconteceu no bairro de Sapopemba, na Zona Leste, numa escola pública. Ministro, a arma que foi disparada e assassinou aquela criança, ela tem as digitais do governo Bolsonaro. É responsabilidade daquele governo. A forma criminosa como tratou e liberou geral o acesso às armas é responsável pelo que tem acontecido de mais duro e cruel nas periferias do Brasil. Por isso, ministro, eu saúdo a vossa coragem e desejo que o senhor tenha êxito, inclusive, nesse esforço de trabalho cooperado, sem olhar qual é a bandeira, qual é o partido do governador, mas cooperando, ampliando repasses, garantindo operações conjuntas, de modo que nós possamos virar a página desse período tão triste da história do Brasil, tão crítico, e que não começou hoje, evidentemente, vem de décadas, mas que nós tenhamos coragem de estruturar um plano e de enfrentar a violência e as organizações criminosas que infelicitam o nosso país. Parabéns, ministro. Força, foco, fé, siga o seu trabalho.
siga caminhando a favor do Brasil. Muito obrigado. Deputado Orlando. Deputado Orlando. Eu saúdo Sim? e agradeço. O ministro, deputada Júlia. Deputada, pois não, já feito o esclarecimento pela deputada Júlia, agora o ministro está falando. Não, deputado, por gentileza, não. Ela falou do ano da... Não, deputado, por favor. Por gentileza, não... Deputado, não citou de forma desonrosa, não. Gente, nós estamos indo bem. Deputado, nós estamos indo bem. Deputado, nós estamos... Deputado, por gentileza... Deputado, não é Vossa Excelência que vai tumultuar. Eu conheço Vossa Excelência. Ela não citou Vossa Excelência de forma desonrosa. Ministro, por gentileza, com a palavra. Eu só quero... Deputada Júlia, por gentileza, vamos prosseguir. A Vossa Excelência já esclareceu... O deputado Jordi é o próximo a falar, ele vai poder esclarecer. Deputado. Eu favor, quero... ministro. Eu vi aqui que eu imagino que seja uma guarda municipal e está ali o deputado Jones Moura e cumprimentar as guardas municipais aqui. Também eu imagino que a senhora é de Goiás? Das guardas. E na sua pessoa eu homenageio todas as guardas municipais do país e do deputado Jones. Muito obrigado, a senhora, viu? E a senhora. E todos os guardas do país que são fundamentais para o Sistema Único de Segurança Pública. É um dos esforços estratégicos que nós estamos fazendo de valorizar as guardas. Deputado Orlando, eu quero me associar à sua observação sobre digitais em armas que cometem crimes. Por quê? O que houve no passado erradamente? Houve um alongamento dos prazos de avaliação dos portes de arma e dos cadastros das armas. E isso permitiu, por conseguinte, que armas que deveriam ser declaradas ilegais fossem mantidas em circulação como se legais fossem. Deputado Orlando, nós já encontramos armas supostamente legais em mãos de condenados por homicídio, em mãos de condenados por narcotráfico, em mãos de condenados por estupro, como se legais fossem, que obviamente contrariam a lei. Então eu me associo à sua avaliação e também me associo ao seu apelo, no sentido de que, quando do exame do orçamento do próximo ano, se enxerguem as múltiplas realidades, em relação à Polícia Federal, em relação à Polícia Rodoviária Federal e em relação ao Fundo Nacional de Segurança Pública. Uma informação às senhoras e os senhores e à ilustre presidenta. O Fundo Nacional de Segurança Pública, hoje, que socorre os estados, tem a dotação de apenas 2 bilhões e 200 milhões de reais, conforme a votação deste parlamento. Metade desse dinheiro é repassado aos estados. E da metade que sobra, portanto, 1.100 mais ou menos, metade vai para a Força Nacional. Ou seja, para apoiar a Bahia na emergência, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Pernambuco, todos os estados, nós temos apenas cerca de 500 milhões por ano. Então, me parece que é impossível termos uma política nacional de segurança pública que já existe. Todos os dias eu leio impressionado que o Brasil não tem política nacional de segurança pública. Tem, votada nessa casa, Lei 13.675. Essa é a política nacional de segurança pública, mas é preciso rever o Fundo Nacional de Segurança Pública. De casos como a da Lava Jato, em que houve anulação de provas que eram cabais e que incriminavam não só o presidente Lula, afetavam toda a classe política. E aí eu gostaria de saber se a Carolina Yumi ela foi punida e se quem é o delegado que está investigando. A doutora Carolina Yumi é uma advogada da União, concursada, e afirma ao senhor que é uma das maiores especialistas no Brasil, respeitada internacionalmente em cooperação jurídica internacional.
Tenho muito orgulho de tê-la na nossa equipe e a manterei enquanto eu estiver à frente do Ministério da Justiça. Nesse caso, deputado, o ofício que o Supremo mandou ao DRCI, e não a mim, claro, continha um número de um processo. E este número desse processo, o Supremo perguntou, existe cooperação jurídica em relação à ação penal número tal? E aí foi feita a pesquisa e não existia e foi informado. Conforme os dados enviados, no processo número tal, não existiu. Posteriormente à decisão, houve a informação pelo Ministério Público de outros parâmetros de pesquisa, que não era aquele número que tinha sido mencionado. E aí foi feita novamente a pesquisa com outros parâmetros, e aí foi localizada essa cooperação jurídica internacional e prontamente informado ao Supremo Tribunal Federal. De todo modo, deputado, eu esclareço ao senhor que a cooperação jurídica internacional só se consumou em 2 de outubro de 2017. O que o ministro Dias Toffoli decidiu é que as provas estavam sendo usadas antes dessa data. Claro que não me cabe discordar, revogar a decisão do Supremo Tribunal Federal, nem ao senhor. Mas os fatos estão informados já ao ministro Dias Toffoli e cabe a ele decidir a seguinte questão jurídica. Provas utilizadas nos autos antes da cooperação jurídica internacional ser consumada são válidas? A Constituição diz que provas obtidas por meio ilícito são inadmissíveis. Deriva de um preceito bíblico, em que nosso Senhor Jesus Cristo falou que, quando alguma árvore está envenenada, os frutos igualmente o são. Assim se criou a doutrina jurídica nos Estados Unidos e no Brasil quanto às provas ilícitas. Vamos aguardar a decisão do Supremo e, claro, que o ministro Dias Toffoli saberá, mais do que eu, mais do que o senhor, decidir essa questão jurídica. Obrigada. Deputado, mais 1 minuto para a réplica. É curioso que o ministro alegue uma mera questão formal para anular um processo que todos sabemos que houve realmente corrupção no âmbito da Lava Jato, inclusive com devolução de bilhões por parte de diversos operadores, inclusive devolução para a Petrobras, e alegando uma questão meramente temporal de um acordo de cooperação jurídica internacional que aconteceu. O ministro, ele é conhecido por ser o ministro da Segurança Pública, da Justiça e Segurança Pública, mas o seu ministério está sendo conhecido como o Ministério da Anulação e Sumiço de Provas, porque não é a primeira vez, porque, inclusive, no âmbito do ato dos 8 de janeiro, ele não entregou as imagens das câmeras, alegando que isso ali seria uma questão da empresa que esvaziaria o armazenamento para dar Uma frase, deputado. para que pudesse ali gravar novas imagens e lavou as mãos como se ele não tivesse culpa de nada. O ministro some com provas. Ministro, com a palavra. Ministro. Deputado, é uma imputação, obviamente, grave para quem tem, com a graça de Deus, reputação ilibada. E vou informar o senhor, o prédio do Ministério da Justiça não foi atacado. O que mais há é imagens do 8 de janeiro. Imagens irrefutáveis. Há provas, há minutas, há reuniões, há até delação premiada. Então, o senhor acha mesmo, o senhor não pode achar, porque eu imagino que o senhor, por estar aqui, não imaginaria um absurdo, que uma câmera de um corredor vazio do 4º andar do Ministério da Justiça iria infirmar o conjunto probatório vasto, indiscutível e objeto de decisão do Supremo Tribunal Federal. Quem está dizendo isso não sou eu. A verdade está plasmada já em várias decisões, quase por unanimidade do Supremo Tribunal Federal.
E se o senhor for à internet, o que o senhor mais vai encontrar são imagens, infelizmente, de pessoas manipuladas politicamente, golpistas, terroristas, que queriam, infelizmente, e cometeram uma série inesgotável de crimes. Esta é a verdade sobre o 8 de janeiro. Aprofundar nesse tema, e peço que o senhor tenha atenção, por gentileza, ministro. Em 2019, apresentei para a Polícia Legislativa Federal ameaças que eu sofri desde 2016 de um grupo de pedófilos que usa a Deep Web para me ameaçar. Não só me ameaçar, mas eles também querem sequestrar, estuprar, esquartejar e me mandar pedaços do meu filho. Porque eu luto contra a pedofilia há muitos anos, muito antes de ser deputada. Então, todo o apoio todo tipo de coisa que o senhor tiver contra a Deep Web e o Discord, o senhor vai ter meu apoio. Mas eu tenho que lhe ser sincera. O senhor não pode confundir o que é falado no Discord e na Deep Web para mutilação de crianças ou para o que fazem com o meu filho com o Facebook, Instagram, TikTok, em que parlamentares e outras pessoas e o povo brasileiro tem o direito de reclamar. O povo brasileiro entra no meu Twitter, no meu Instagram e etc., para me xingar, me ameaçar e etc. Se eu me sentir lesada, eu uso injúria, calúnia, etc. Ou seja, a gente tem condições na lei de poder rever isso. A gente não precisa de uma censura prévia. E esse é o nosso medo. E a sua fala, senhor ministro, foi no sentido de instituir uma censura prévia. Esse é o medo de toda a população. O senhor pregou o medo na população, então o senhor tem aqui a oportunidade de desmentir isso. Eu fico com muito medo, quando o senhor fala bastante do Lula, de ele estar usando o senhor para se vingar dessa gente, coisa que ele disse que faria como presidente da República. O senhor exaltou o Lula, que não me representa, não é meu presidente, mas em entrevista ao 247 ele disse, um procurador entrava lá e perguntava se está tudo bem, eu falava que está tudo bem. Só está tudo bem quando eu fuder esse muro. Deputada Carla, o tempo já foi. 30 segundos. Ok, mas nós vamos, de qualquer forma, retirar das notas taquigráficas o termo. Mas pode continuar, deputada. Entre aspas, só está tudo bem quando eu esse Moro. Sabe, eu estou aqui para me vingar dessa gente. E aí, de repente, a gente vê uma perseguição à direita, o senhor falando sobre censura, né, de patriotas, falando da direita, que a gente tem que calar a direita. O senhor falou que teria que calar a direita. Então, o senhor não falou de Discord, de Deep Web, o senhor falou de calar a direita. O senhor precisa esclarecer isso, ministro. Obrigada, deputada. Ministro, eu tenho 3 minutos, mais um, que é o da tréplica. Deputada, sobre patriotas, eu reitero a nossa concepção. Eu tenho muito orgulho de ser verdadeiramente patriota. Eu nunca bati continência para a bandeira dos Estados Unidos ou de qualquer outro país. Defendo o meu país. Em relação à pedofilia, eu tenho a condição de dizer à senhora que todos os dias, e aqui é literal, todos os dias úteis, há operações policiais coordenadas por nós contra a pedofilia e exploração sexual de crianças e adolescentes. Todos os dias. E nunca na história brasileira houve tanta prioridade a esse tema. E peço à senhora, encaminhe esse seu caso pessoal. Eu estou pedindo à senhora, encaminhe a mim, que assim como eu faço sempre, eu vou encaminhar à Polícia Federal e afirmo à senhora que a investigação vai ser feita com seriedade, com isenção e com independência. Eu agradeço à senhora. Se a senhora quiser encaminhar, na verdade, é um direito de petição, que está no artigo 5º. Eu agradeço a senhora e peço à senhora do mesmo jeito. Não, eu não falei que vou, eu faço todos os dias. Nós somos a gestão que mais investiu na proteção das mulheres, com viaturas para a Patrulha Maria da Penha, viaturas para a Delegacia da Mulher, recursos para Casas da Mulher. Em relação às imagens, deputada, o que mais tem é a imagem do 8 de janeiro. Eu não sei de onde tiraram a ideia que no Ministério da Justiça vão ter imagens diferentes daquelas que existem em profusão, milhares.
São pessoas quebrando, destruindo, aviltando esse parlamento. Estão sendo condenadas pelo Poder Judiciário há 15, 17 anos. As câmeras do Ministério estavam funcionando, foram entregues à CPI. As externas, claro. O prédio do Ministério da Justiça não foi invadido. E aí aconteceram duas coisas. Algumas câmeras, como eu expliquei no início, algumas câmeras têm acionamento por presença e outras não foram tidas pelo delegado da Polícia Federal e pelo ministro relator como relevantes para a investigação. Não sou eu que digo isso. Sobre contrato, o contrato não é da nossa gestão, é de 2018. Não foi assinado por mim. Eu não sou guardião de câmara. A senhora não é guardiã de câmara da Câmara, nem o presidente Arthur Lira. Existe um executor do contrato. E é uma insistência, assim, inútil, porque já fizeram representações contra mim, fora esses debates aqui, na PGR, no Supremo, na ONU, no Tribunal da Via Láctea, e todas são arquivadas. Sobre a Força Nacional, existe uma decisão do Supremo. O deputado Rubem Júnior explicou isso na CPI. O deputado Duarte explicou isso na CPI. O deputado Gervásio explicou isso na CPI. O deputado Henrique Vieira explicou isso na CPI. Eu já dei 30 entrevistas sobre isso. Existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal, porque eu vou tentar, né, porque são 8 minutos para eu responder em 3. A esplanada dos ministérios não é responsabilidade minha. Este prédio não é responsabilidade minha. O prédio do Senado tem polícia própria, isso aqui é outro... Deixa o ministro falar, não interrompe, não. Senão vai atrapalhar os demais que querem falar ainda. Por favor, acrescente aqui o tempo. Esse prédio aqui tem uma polícia legislativa, que não sou eu que mando. O do Senado tem outra, o do Supremo tem outra. Quem manda na policiamento da esplanada é a PM do Distrito Federal, por lei votada neste Congresso, pela Constituição. Eu convoquei a Força Nacional e coloquei à disposição do governador. Ele me respondeu domingo, 8 horas da noite, 7 horas da noite, o que é que eu vou fazer? Eu esperei a intervenção federal e, quando houve a intervenção federal, a Força Nacional agiu. Eu tenho imagens. De quem as imagens? Dos próprios policiais da Força Nacional. Inclusive, alguns foram feridos por terem atuado. Então, não existe isso, a Força Nacional não atuou. Isso é ficção, é terraplanismo. Não existe isso. E eu já expliquei isso. Ministro pergunta de outros setores, de outros momentos da vida dele, onde ele foi, onde ele esteve, por que ele foi. Não exatamente para que ele foi, para aquilo que ele foi convidado. Ele foi convidado para participar da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Mas ali tem outras perguntas, você precisa ver de onde vem, quem faz essas perguntas e se existe ou não maldade. Cabe você. E eu vejo dessa maneira. Você pode concordar ou não, você também pode responder ali, eu não concordo, e você dê a sua resposta. Eu não concordo com você, Efigênio, e nem concordo com o ministro, e muito menos com os deputados. Ali você pode dar a sua opinião, como você achar melhor. Mas são posições diferentes, de deputados diferentes, de partidos diferentes, que vê as coisas de uma forma bem complicada e, às vezes, nem tanto para quem realmente vê a matéria. Com relação ao propósito do ministro, ele mostrou com muita segurança, mais uma vez, aquilo que ele foi convidado, aquilo que ele se propõe a fazer como ministro. E mostra para onde vai os recursos e esses recursos a que ele serve, para quais os departamentos de segurança no Brasil, nos estados, que recebem essas importâncias financeiras. Bom, dito isto, eu agradeço muito e até depois, se Deus quiser. Chega mais perto.